Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica, a 73ª Quinta Técnica. Parece que eu tinha começado a transmissão, mas por algum motivo estava uma tela preta aí no acompanhamento de vocês. Mas agora é para valer, estou vendo aqui no nosso monitoramento que está funcionando. Meu nome é Felipe Botelho, o Fausto está viajando, então hoje eu vou apresentar a Quinta Técnica. O Júnior e o Rodrigo estão moderando o chat, vão receber as perguntas de vocês e me encaminhar na segunda metade do nosso programa de hoje, como sempre, e eventualmente responder algumas dúvidas que vocês tenham também. Essa semana tivemos um fato importante, principalmente no S&P, que eu já vou mostrar para vocês, e no longo prazo continuamos com as nossas convicções intactas, né? Convicções não, na nossa leitura o gráfico continua mandando a mesma mensagem para a gente, né? E no curto prazo só que a coisa está mais caótica, né? Bastante volatilidade. Mas vamos lá, então vamos para os gráficos. Bom, pessoal, estou aberto aqui o gráfico do S&P, que é o que quem comanda os mercados, né? O gráfico do S&P vem aqui desde 80, né? Não é uma base muito longa, mas é o que tem mais liquidez hoje em dia, é o mais representativo, né? Liquidez não, que ele é um índice, né? Mas é o índice mais representativo americano. E então a gente usa ele mais do que o Dow Jones para ver assim as oscilações, para ver o curto prazo, né? Bom, o fato que eu estava falando para vocês é este aqui. Vou dar um zoom, tá? Que a gente vai pegar um zoom desde 2008. E aqui um pouco mais de zoom, aqui desde 2010. Então o ponto é que durante este período aqui, que se iniciou aqui em agosto de 2011, e até outubro de 2011, então durante 3 meses, os preços ficaram abaixo deste nível de 1.200. E com isso se formou uma lateralização, uma acumulação, seja lá o que for. E quando ocorreu o rompimento para cima dessa resistência de 1220, a gente poderia ter projetado, né, a projeção a ser feita naquele momento, era isso aqui para cima. Então a projeção até então era simplesmente que a gente ia chegar naquele topo novamente, tá? Essa era uma projeção de médio prazo que não afetava a nossa projeção de longo prazo, de baixa, né? Mas essa era a projeção. Isso é o que acontece quando a gente tem o rompimento de uma lateralização como essa, né? Um retângulo, ou nesse caso teria sido um fundo duplo, né? Então a gente projeta a amplitude da formação para o lado do rompimento. Essa projeção ela é válida até que ela só deixa de valer se, a meu ver, né, o nível que foi rompido depois for rompido novamente para baixo, tá? E isso aconteceu essa semana. Os preços entraram claramente aqui no dia 21, entraram para baixo dos 1.220. Então, isso aqui se caracterizou como um bull trap, né, uma armadilha para os comprados, né, porque ele indicou que ia subir, mas não subiu tudo aquilo que ele estava indicando, né, e entrou para dentro de novo. Então isso é uma armadilha para os comprados. O Fausto, meu pai, né, ele enfatiza muito que essa é a indicação de análise técnica que ele considera mais confiável. Ou seja, o que é o bull trap ou o bear trap, né? Então a armadilha para o comprado ou a armadilha para o vendido. Então, se uma resistência é rompida, quando isso acontece, os touros têm a faca e o queijo na mão para fazerem com que os preços subam, né? Porque os preços chegam na resistência, aqui tem muitas ordens de venda na resistência. E se os comprados finalmente conseguem acabar com esses vendedores, é o momento de os preços subirem muito. Até porque eles devem pegar as ordens de stop daqueles vendedores que eram colocadas acima daquele nível de resistência.
E essas ordens de stop são, na verdade, ordens de compra a mercado, né? Então é um momento, quando a gente tem um rompimento importante, é o momento de uma alta, e aí a gente pode fazer algumas projeções como essa que a gente tinha feito, né, daquela acumulação no fundo. Se, no entanto, os preços rompem, mas não vão, é uma indicação de que os touros, mesmo com tudo, o prato e... como é que a gente fala mesmo aquele ditado? Enfim, mesmo com todos o potencial para subir, não conseguiu. Então é uma indicação de fraqueza dos touros, né? E o que a gente pode projetar nessa situação? Bom, como o pai quer dizer se ele não foi, deve então ocorrer uma queda forte, tá? A queda que a gente pode projetar aqui, a meu ver, é ele voltar aqui para esse suporte na casa de 1120 ou 1100, tá? Então eu acho que no médio prazo, por enquanto é isso. Eu acho que S&P deve retornar para esses preços, tá? Eu digo que é isso no médio prazo porque, embora eu acredite, por causa da nossa análise de longo prazo, que a gente vai ter o rompimento desse nível, eu não sei se isso vai ser assim ou vai ser assim, e aí vai, né? Ou se vai cair de uma vez, enfim. Ou se ele vai cair, bater mais uma vez aqui, outra aqui e cair, né? As projeções com base no rompimento disso aqui, deste nível, eu prefiro esperar até que ele se concretize, né? Então, pessoal, eu vou passar para vocês os motivos pelos quais a gente acha que, rapidamente, né? Porque a maioria já conhece a nossa análise de longo prazo. Então, vou rapidamente passar os motivos pelos quais a gente acha que a gente ainda tem bastante queda pela frente aí no Ibovespa e também nos mercados lá fora, né? Bom, o Ibovespa, esse aqui é a nossa grande bússola, né? É o gráfico que a gente mais... É o gráfico que nos deu a melhor indicação, eu acho que eu me lembro assim, a melhor indicação que eu já vi de análise técnica foi com base nesse gráfico. A indicação era muito simples, né? Esse é o gráfico do Ibovespa desde 1963, na verdade, desde 1968, e esse pedaço aqui é o IBV, né? De 63 a 68 é o IBV, que é o índice da Bolsa do Rio anterior ao Ibovespa. Mas, enfim, o bacana desse gráfico indexado em dólares do Ibovespa é que ele tem esta linda reta de tendência de alta no longuíssimo prazo, que a gente pode traçar uma reta paralela, que é formando esse canal incrível, né? Eu acho muito legal esse canal de alta, tá? E acho que é uma coisa que é tão simples que todas as pessoas que operam em bolsa deveriam observar esse canal de alta, né? Por quê? Porque ele dá indicações que são muito claras, né? Basicamente, aqui é a hora de comprar, aqui embaixo, e aqui em cima é a hora de vender, né? Então, primeiro, os preços já estão muito mais próximos da parte de cima do que da de baixo, e isso indica queda. Essa foi a indicação que a gente teve aqui, que eu estava falando, que foi talvez a melhor indicação que eu já vi de um gráfico dá, né? Os preços estavam chegando no topo desse canal. A gente tinha, por outro lado, a economia estava indo muito bem. A gente tinha acabado de ser classificado como investment grade aqui, neste momento, tá? Vou fazer um zoom aqui. Nesse momento a gente tinha acabado de ser classificado como investment grade. E, no entanto, os preços, o gráfico estava indicando que os preços deveriam cair, como aconteceu todas as outras vezes, as outras 1, 2, 3 vezes, em que os preços tinham chegado nessa parte de cima do canal de alta, né? Então, isso aqui para mim é bastante importante, né? A gente ter visto isso se concretizar. E existem várias coisas muito interessantes nesse gráfico, que são, por exemplo, você traçar Fibonacci nessas tendências de alta
intermediárias. Ó, aqui ele foi exatamente no primeiro nível Fibonacci e depois corrigiu para o segundo, né? Então como se fosse uma ABC, né? Aqui A, B, C. Bom, neste aqui ele foi muito além disso, né? Nem passou os níveis Fibonacci, corrigiu mais do que eles. A queda foi maior ainda. Mas aqui, na década de 90, aqui exatamente como em 71, né, que era esse período aqui, os preços caíram, mas chegaram, vou dar um zoom, chegaram milimetricamente na primeira vez nos 50%, depois corrigiram, voltaram a subir e aí caíram no segundo nível Fibonacci de 50%. Não, primeiro eles chegaram neste aqui, né? No primeiro. E agora, pessoal, o que a gente está vendo é parte dessa história já foi contada na nossa crise de 2008, né? Os preços, mais uma vez, após tocarem o canal de alta, caíram e corrigiram a tendência anterior, o primeiro nível Fibonacci, tá? Vejam, todas as quedas anteriores, as grandes quedas, em todas as vezes em que os preços tocaram a parte de cima, eles caíram em um zigue-zague, na verdade em duas grandes quedas intermediadas por uma alta, né? E isso é o que se espera em análise técnica, né? Isso que foi observado por Charles Dow, que as tendências de baixa são formadas por três, ele classificou ondas, né? Essa A, a primeira, aí essa alta aqui a B, e aqui uma onda C, né? A terceira. Então, na verdade a A é esta daqui, né? Essa aqui é a A. Então, A, B, C. Então Elliott classificou isso, isso é o que a gente vê, né? A, B, C, A, B, C, A, B, C, tá? Isso é o que acontece. É o que costuma acontecer, não existe nenhuma regra inquebrável em análise técnica, né? É só uma coisa estatística que a gente observa que isso acontece, né? Bom, então, no nosso caso a gente só teve uma queda, que a gente acha que foi a onda A, depois a B, e o fato de os preços depois terem subido quase até o topo histórico, não passarem o topo histórico, e, ao contrário, romperem esse nível aqui, né? Eles chegaram quase no topo histórico, começaram a andar de lado, e agora aparentemente já estão indo abaixo desse nível, nos dá a indicação de que a onda C já começou. E o que a gente pode esperar da onda C? Que ela seja parecida com a A, tá? Pelo menos. Nas outras crises, nas outras tendências de baixa, na maioria delas, ela foi inclusive maior do que a onda A, a onda C, tá? Mas enfim, se a gente projetar a onda A, a gente vê que isso indica que os preços devem tender a voltar aqui para o fundo histórico de 2008, tá? Essa é a nossa análise que a gente tem há muito tempo, né? Desde o começo da crise, desde aqui do fundo, a gente achava que só tinha sido a onda A, tá? Aí a B se mostrou longa para cima. Quando os preços romperam esta reta aqui, o Fausto publicou uma análise, tá? E essa análise dizia, pessoal, agora é hora de apertar os stops. Ou seja, esta festa aqui, que foi a onda B, parecia ter terminado. Então ele publicou uma análise recomendando que as pessoas que tivessem compradas apertassem os stops, porque talvez agora fosse hora de liquidar, né? Eventualmente tinha gente comprada desde o topo, que agora tinha uma boa oportunidade de liquidar. E desde então o mercado começou a andar de lado. E a análise naturalmente continua a mesma, né? Eu às vezes explico no fórum que essa análise ela vai deixar de ter valia se acontecer alguma coisa assim, né? Os preços romperem o topo histórico, confirmarem que estão indo acima desse topo histórico, a gente vai falar, não, já foi, essa tendência de baixa já tinha acabado aqui em 2008.
Mas por enquanto nada indica isso, né? Quando a gente compara com o passado, vê a harmonia do gráfico dentro desse canal, se eu arrastar as tendências de baixa anterior, vejam que estou trazendo essa tendência de baixa de 1990, leva os preços lá para casa de 15 mil pontos. Essa daqui de 71, muito mais baixo. Desculpe, 71 não, de 86. E aqui a de 71, também muito maior e muito mais longa do que a queda de 2008. Por isso, então, a gente está muito claro nos gráficos que isso vai acontecer. Agora, o que não, essa análise não tem a menor condição de nos dizer se isso vai ser assim ou se vai ser uma queda reta, tá? Isso a gente não tem como saber, ou se vai voltar para o topo mais uma vez para cair. Não dá para saber nesta análise, tá? Então, para isso a gente tem que daí partir para as análises de curto prazo. No caso do lá fora, sem me estender muito nos comentários, é a mesma situação, tá? Aqui, no entanto, a gente tem uma base muito maior, né, que vem lá desde 1913. Esse é o Dow Jones indexado pelo CPI, então é sem a inflação. E também, da mesma forma, se a gente, basicamente, quando os preços bateram aqui na parte de cima do canal, eles depois bateram embaixo também, né? Se a gente for observar como foram esses bear markets anteriores, né, considerando que isso aqui ainda era tudo bear market, eles também foram bastante maiores do que o atual, né? Vejam, se a gente trouxer isso para o momento presente, a gente vê que se o mercado for agir como ele agiu nos bear markets, né, nos mercados de baixa que ocorreram no passado, aqui em 1929, aqui década de 60, 70, ainda tem muita crise pela frente, tá? Então isso quer dizer o seguinte: no longo prazo, tendência de baixa. Isso é a nossa leitura, né, de análise técnica. Mas novamente isso é o longuíssimo prazo. Bom, então vamos dar uma espiada no curto prazo no Ibovespa, okay? E depois eu vou olhar o índice futuro, que é um gráfico que a gente também gosta muito de acompanhar. Bom, Ibovespa, então temos isso. O que está um pouco confuso no momento presente é que os níveis de suporte, no médio prazo, no Ibovespa, eles está tendo muita armadilha, né? Aqui rompeu, desrompeu. Mesma coisa com as resistências. Foi rompida uma resistência, depois desrompida. E aqui esses suportes também. Rompeu, depois desrompeu. Então ele está bastante caótico no curto prazo, na minha opinião, os gráficos. Talvez um dia a gente vá poder chamar isso aqui de um broadening top, né, que é o megafone. Talvez a gente possa traçar isso aqui. Mas o que os livros dizem a respeito desse tipo de formação é que ela é a formação mais difícil de se operar, né, porque você tem muita volatilidade e você tem muitas armadilhas, porque para que aconteça esse padrão, os preços têm que ir abaixo dos fundos, romperem, depois irem acima dos topos, depois romperem, né? Então, não sei, por enquanto acho que é cedo para a gente querer classificar esse momento como uma formação como dessas, né? Mas é possível que a gente vai achar isso no curto prazo, no longo prazo a gente vai classificar dessa forma. Então vamos lá, vamos ver se dá para falar alguma coisa aqui de curto prazo. Olha, sinceramente, a análise pura desse gráfico está difícil. Eu vou ver. A gente tem esta reta aqui, que é uma reta que deve ser considerada. Ela é muito forte em outros gráficos, como no índice futuro. E os preços estão próximos a ela, né? Então os preços estão num nível, numa região de suportes, tá? E não sei o que vai acontecer aqui.
a gente tem que ficar atento, né? Por exemplo, hoje eu não tomaria nenhuma posição já no Ibovespa, nesse gráfico, né? Isso aqui é um martelinho, o que teoricamente indica alta no curto prazo, contanto que você tenha uma confirmação, tá? Então, se a gente tiver um candle branco, né, um candle de alta aí isso vai indicar alta no curto prazo, mas não tem nada muito claro na minha visão, né? Então, isso que eu quis dizer, enquanto no longo prazo o gráfico está dando indicações muito claras, no curto não tanto, né? Só mais uma coisa que eu queria mostrar aqui no S&P, que achei bem interessante, S&P 500. Bom, então, o que nos parece é que, eu não sei se foi uma ABC, né? Mas nos parece que essa alta que veio a partir do fundo de 2008 terminou, né? E o gráfico está mostrando isso. Essa reta foi rompida. E dá um zoom aqui para vocês. Essa reta foi rompida e não há por que a gente imaginar, dado que houve esse rompimento, que esta alta continuará, tá? Dado que a gente está com essa visão de baixa de longo prazo, né? Bom, então a gente acha que este foi o topo. Vejam, este aqui, vou marcar com um círculo, foi... E agora eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. A gente acha que este pedacinho aqui foi o topo deste movimento de alta, que agora a gente vai ter mais uma perna de baixa como esta, tá? Então ele seria um topo equivalente ao que este topo foi para o movimento de alta que o precedeu, que foi este longo aqui, né? Essa longa alta desde do fundo que ocorreu após a crise estouro da bolha da Nasdaq que ocorreu aqui, né? Aí os preços caíram até aqui, tivemos essa alta e este foi o topo dela. Aí agora vejam que interessante as semelhanças entre esses topos, pessoal. Aqui a gente teve uma formação que a gente pode chamar de cabeça e ombros, né? Eu vou delimitar ela aqui com uma reta de pescoço. E vejam que em seguida, vamos analisar o que aconteceu. E aqui a gente tem até mais valores, né? Mas enfim, o que aconteceu depois do rompimento dessa reta de pescoço? Isso aqui é em 2007, tá? Então, depois dos preços romperem essa reta de pescoço, eles começaram a acumular, né, fizeram uma acumulação aqui, talvez um fundo duplo, mas depois foram acima dessa acumulação, houve um rompimento. Os preços subiram até tocar a reta de pescoço novamente, deixaram ali uma estrela cadente, né? E depois entraram novamente para para aquela acumulação anterior e aí deram sequência à tendência de baixa, né? Mas vejam que incrível como foi parecido, ou parece estar sendo parecido desta vez, né? Então eu saí de 2007, vou voltar para 2011. Tirar esse círculo daqui. 2011. Topo foi um cabeça e ombros também. Ombro, cabeça, ombros, né? A gente pode até ajustar um pouquinho aqui essa reta de pescoço, tá? Também ela, de forma interessante, pega esse topo aqui, né? No passado, né? Mas vamos ver o que aconteceu depois do rompimento desta reta de pescoço. Uma grande queda, mercados andaram de lado e depois houve o rompimento e eles entraram para dentro, né? Então vou até fazer uma cópia desse gráfico para a gente ver os dois. E vou posicionar em cada um deles uma data.
Então, nesse gráfico aqui, eu vou pegar 2007 e neste momento presente, né, 2011. Ó, vejam que interessante a semelhança, né? 2011 também houve o bull trap, houve o rompimento. Quando ele tocou a reta de pescoço, né, um pullback para a reta pescoço, como aqui, ele voltou a cair. Deixa eu ver se eu posiciono melhor aqui. Pronto. Então, uma coincidência interessante, né? Serve para alguma coisa? Bom, reforça um pouco a minha visão de que, assim como aqui a gente teve continuidade do movimento de baixa após esses fatos ocorrerem, aqui a gente também vai ter isso, né? Continuidade da tendência de baixa. Bom, mais pelo fato de ser interessante, né? Essas coincidências opa, abri o programa errado. As coincidências gráficas, acho que são muito legais para a gente, porque afinal a análise técnica é a observação de padrões, né, de coincidências que às vezes a gente nem consegue explicar, mas a gente constata que esses padrões, essas coincidências, esses fenômenos ocorrem no gráfico, né? E aí a gente usa isso a nosso favor, né? Então sempre que a gente identifica alguma coincidência, alguma coisa dessas, eu acho interessante trazer à tona e expor, né? Bom, agora eu só queria mostrar para vocês o dólar, que está num ponto interessantíssimo, né? Teve uma super alta hoje. Então, dólar. Bom, primeiramente, dólar comercial, EUSCOM. No terminal enfoque, EUSCOM, o código. Dólar a mesma coisa que o Ibovespa, só que de cabeça para baixo, né? A gente teve toda essa tendência de baixa, desde que o Lula assumiu, né? Em 2002. E isso aqui eu acho que a gente teve 1, 2, 3, sei lá, 4, 5 ondas, né? Assim como no Ibovespa a gente teve isso para cima. E agora a gente teve a onda B, e eu acredito que a gente está tendo a C já, né? Então acho também, da mesma forma que eu acho que o Ibovespa vai voltar para os fundos de 2008, acho que o dólar vai para o topo de 2008, né? Visitar essa região. Bom, vejam essa mega resistência aqui, pessoal. Ela foi mais ou menos, digamos, o ponto de equilíbrio, o vértice desse triângulo aqui, né? Sei lá, talvez entrasse ele assim, né? Mas enfim, foi um ponto de equilíbrio aqui. E aqui em 2009 e 2010 a gente pôde ver este fundo, esse topo, enfim, mais esses topos, tá? Então uma bela resistência. Quando os preços chegaram aqui a última vez, eles despencaram, tá? Que foi em setembro, tá? A gente teve essa grande baixa, né? Os preços foram de 1,90, é o valor da resistência, para 1,68, tá? E os preços chegaram lá com grande força novamente, né? Então é aquilo, pessoal. O mercado está numa grande resistência, né? Ele está aonde os analistas técnicos gostam que os preços estejam, porque é em grandes resistências que a gente age, né? Como meu pai já contou aquela história, aquela metáfora que a gente viu num vídeo de análise técnica, que o analista técnico gosta, como o pescador, que não gosta, tem que pescar nas beiras do rio, né? O que são as beiradas do rio? São as retas, os níveis, né? Aqui não tem operação, né? Mas aqui pode ter operação. Por exemplo, se os preços fizerem uma bandeira a partir daqui e romperem, a gente vai ter uma ótima indicação de compra com stop
abaixo dessa bandeira, né? Por outro lado, se a gente tiver algum candle, uma formação de candle de reversão, não sei, uma estrela ou um engolfo, a gente pode ter uma boa venda também aqui nesse nível de resistência, né? Então, níveis de resistência são bons para a gente operar, assim como níveis de suporte. Então, a gente tem que estar muito atento quando os gráficos chegam próximos a esses níveis. Nesse momento, não há operação, tá? O mercado ainda não indicou, ele indicou que ele sentiu essa resistência, mas não indicou o que ele vai fazer nela, tá? Agora, um alerta importante. Quando os preços chegaram aqui, desta última vez, o Banco Central entrou com medidas para fazer a cotação cair, né? Entrou com leilão de venda e tal. Depois os preços subiram aqui novamente, e novamente, quando os preços chegaram de novo a 1,90, o Banco Central entrou vendendo dólar. E teve êxito nas duas vezes, né? Conseguiu fazer os preços caírem. Mas o mais interessante é que se a gente pegar aqui essa mãozinha e for indo para o passado, a gente vê que aqui, naquela alta de 2008, né, após que quebrou várias empresas, né, aquela alta do dólar repentina, aconteceu a mesma coisa. Quando os preços chegaram em 1,90, o Banco Central entrou vendendo dólares e fez com que as cotações caíssem. E depois aqui, esse candle preto, se eu não me engano, foi novamente uma... Opa, perdi o zoom aqui. Foi novamente uma atuação do Banco Central. Aqui neste candle preto, né? Então, achei muito interessante observar que nos últimos anos, ou pelo menos nessas duas últimas grandes altas, esses momentos aqui eu não verifiquei se teve ação do Banco Central. Mas nesta grande alta, que eu acredito que foi a onda A, e nesta que eu acredito que é a onda C, o Banco Central interviu exatamente no 1,90. Então, vamos ver se amanhã, se os preços continuarem nesse nível, 1,90, vamos ver se o BC vai entrar de novo. Vai ser interessante, né? Talvez eles tenham algum modelo lá que indique que 1,90 é hora de vender, né? É hora de interferir no câmbio. Então, eu acho que é bem provável que o BC venda dólar interferindo no mercado de câmbio amanhã, porque ele costuma entrar nessa região. Isso, é claro, faria os preços caírem, né? Ou seria uma pressão vendedora, né? Se houver mais compradores do que isso, mais ordens de compra, não cairiam. Bom, então aqui é o dólar comercial, mas é muito legal a gente olhar o dólar futuro. A gente tem aqui na nossa página Commodities. Vejam, da mesma forma, a gente está vendo essa alta enorme, só que aqui a gente tem algo muito interessante, que é uma reta que a gente pode colocar, traçando aqui no topo de 2003, colocando no topo de 2003, acertando ela aqui nesses candles que foram o topo de 2009, né? A alta de 2008 que culminou, não, o topo foi em 2008 mesmo, não foi em 2009. E vou dar um zoom aqui. E se a gente estica essa reta, alonga essa reta, a gente vê que ela pegou exatamente aquele último topo e os preços estão lá. Então, o dólar está numa mega região de resistências, tá? Então, a gente tem que estar muito de olho no dólar agora. Muito provável que ele tenha uma queda amanhã, né? Ou nos próximos 2 dias, porque é uma região de resistência. Por outro lado, se ele romper, não cair nada e for para cima, sinal de muita força dos compradores, né? Muita força altista em dólar. Então, acho provável que ele tenha uma queda. Agora, eu não sei ainda se essa queda seria uma reversão, né? Ou simplesmente uma
uma bandeirinha que aí nos daria uma oportunidade de compra, né? Então vamos observar. Ok, acho que era isso. Só mostrar o índice futuro que a gente ainda não viu. Eu tinha falado que a gente ia olhar. Índice futuro, tá? Bom, o índice futuro, por ser um gráfico que vai acumulando e juntando gráficos de contratos futuros, né? O contrato futuro ele dura um período, acaba, né? Porque venceu o contrato, né? E aí as pessoas começam a negociar o gráfico que vai vencer só aqui lá na frente, né? Aí começam a negociar, aí o preço desse contrato geralmente está acima do preço do contrato que venceu. E aí, então, aí quando chega aqui tem um outro contrato futuro que o preço geralmente vai estar acima e assim por diante, né? Mas então, teoricamente, a gente não teria um gráfico contínuo do índice futuro, né? A gente teria vários gráficos pequenos, um de cada contrato. Aí, o que a gente faz? O que as empresas de gráfico fazem? Elas juntam esses gráficos, né? Então, quando começou a negociar este contrato aqui, a gente pega o passado histórico que a gente tinha de contratos anteriores, aplica um fator que une esses preços, tá? Isso aí é o correto a se fazer, tá? É o que simula um investimento em que uma pessoa ficasse rolando os contratos. E aí, mais uma vez, quando o contrato vence, a gente pega os preços do novo contrato e junta a ele o histórico passado. E aí, quando vence esse aqui e começa um novo, a gente, em vez de deixar só o gráfico do novo, a gente coloca nele o passado também, tá? E com isso a gente tem um gráfico que é como se fosse um gráfico indexado, um gráfico que já desconta distorções que é a inflação e já inclui também a indexação de como se as pessoas tivessem, as pessoas já estão pensando na taxa de juros, tá? Então isso aqui é como se fosse um gráfico indexado pelo CDI, né? Então a gente não precisa indexar gráficos futuros. E aí o resultado que a gente tem no índice futuro é esse belo gráfico horizontal, né? Olha que baita indicação que a gente teve aqui também, né? O topo de 2008 se deu exatamente no mesmo nível do topo de 1997. Então esse é um gráfico que também deve ser olhado, né? A gente acompanha bastante. E ele é muito parecido com o gráfico, se você fizer, do Ibovespa indexado pelo CDI, tá? Terminal enfoque, o código do CDI é, vou escrever aqui, ó, para vocês verem, ECDI-AC. Esse é o código do CDI. É muito interessante fazer indexações pelo CDI. Qualquer ativo que vocês forem indexar, ativo brasileiro, ações, é interessante, tá? O índice futuro, como eu já disse, não precisa ser indexado nem pelo dólar, nem por CDI, nem por nada, porque já tem uma indexação meio que natural, né? Mas então a gente tem esse ótimo gráfico aqui que pode nos dar indicações incríveis se os preços estiverem nessa região ou nesta região, né? Aqui diz venda, aqui diz compra, a não ser que eventualmente esses níveis sejam rompidos. Bom, no índice a gente estava observando para ver se esse nível ia ser rompido, né? Se ele fosse isso aqui, ia configurar um fundo duplo e a gente ia poder projetar tudo isso para cima, mas não aconteceu, né? Então ele entrou de novo para dentro dessa acumulação e a gente tem uma reta importante aqui também para observar, ligando esses fundos, né? Bom, aqui no meio dessa acumulação não tem muito o que a gente achar, tá? Não tem muita indicação clara aqui. Temos que observar o que vai acontecer. No intraday, vale a pena a gente dar uma olhada no índice, porque ele está num ponto importante, né? Até vou descrever para vocês
qual foi a ação que a Constop tomou, né, recentemente. A gente estava observando este suporte, tá? A partir do momento que confirmou o rompimento dele foi confirmado, a gente recomendou venda. Por quê? Rompimento disso aqui é o rompimento de um topo duplo e indica a projeção disso aqui, tá? Então indica a projeção do índice de curto prazo é 52 mil pontos, tá? Essa projeção, no entanto, ela deixa de ser válida se os preços entrarem aqui para cima de 56.500, tá bom? Então tá valendo essa recomendação para 52 mil pontos, essa projeção, mas isso deixa de valer se os preços entrarem de novo para dentro desse nível. Isso vai ter configurado um bear trap, né? Então, stops, para quem tiver vendido, por aqui, né? Acima dessa resistência. A gente sempre tem aquele trade-off no stop, né? Que a gente pensa, pô, mas se os preços forem testar essa resistência de novo, nada impede que eles façam um candle que deixe uma sombra grande aí, mas não rompam, né? Então a gente não quer ser estopado numa hora dessas, né? Os preços chegarem, testarem, estoparem a gente e caírem. Então é interessante, por exemplo, quem tiver vendido, não colocar o stop logo aqui acima de 56.200, né? Um pouco acima, dar alguma folga é importante, né? Bom, então é isso. Eu acho que a gente pode ir para as perguntas já. Eu vou chamar o Júnior para ele me falar as perguntas. Olá, Juninho, tudo bem? Vamos lá, boa noite já pro pessoal, né? Vamos lá. Primeira pergunta do Gabriel. Ele quer ver o gráfico do desacoplamento Brasil e Estados Unidos. Ah, legal. Vamos ver, Gabriel. Interessante, vamos ver esse gráfico. Tinha esquecido de mostrar também. A gente tem ele aberto aqui. Deixa eu ver em qual. Senão eu monto ele novamente. Não é este. Não é este. Vocês estão olhando. Bom, não sei onde está, então vou montar esse gráfico novamente, tá? Felipe. Oi, Júnior. O gráfico tá... Sabe a aba que tá? Abaixo da tela de cotações, um gráfico para direita, você olhando a tela. Abaixo da tela de cotações? Ah, tá aqui. Na tá primeira aba. Se fosse cobra, hein, pessoal? Bom, tá aqui o gráfico. A gente tem em verde o Ibovespa. É isso? É isso. E em azul o S&P 500. Aí vermelho é China e esse laranja pontilhado é Índia, tá? Então a gente colocou o Brasil contra Estados Unidos, que é o azul, e China e Índia, tá?
Esse gráfico vem desde aqui do dia 16 de agosto, que é foi o primeiro dia, foi o dia forte da crise, da primeira crise do subprime, né? A primeira vez que foi o motivo que levou os mercados a entrarem nesse colapso que eles estão agora. Colapso não, mas nessa crise, né? Então foi o início da crise, tá? Os preços nos Estados Unidos, a partir de então, começaram já a cair. Do Brasil como elevação para investment grade. E aí abriu-se esse spread. E nessa época o Fausto falava que esse spread, ele acreditava que seria fechado, porque ele foi aberto por causa da maior volatilidade do Brasil. Mas, como o Fausto é oriundo do mercado de commodities, ele tem bastante clara essa visão de que spreads acontecem por causa da diferença de volatilidade entre os ativos, né? Então o Brasil, por ser mais volátil, quando ele sobe mais, e quando ele cai mais, mas isso faz com que o spread também seja fechado, né? E foi o que de fato aconteceu aqui, quando a gente teve a crise forte, os preços do Ibovespa caíram mais rapidamente do que os do S&P, e aí fechou-se o spread. Mas aí o spread se abriu e ficou maior ainda, né? A gente tinha uma distância se a gente for pegar aqui, ó, nessa região que estava bem alta, de cima para baixo, né? Então, para fechar o spread teria que ter uma queda de 42% o Ibovespa, a mais do que o S&P, ou o S&P, se fosse uma alta, teria que subir 71% a mais, né? E agora a gente está nessa situação. O spread abriu um pouco novamente, né? A distância está 28%. Então o Ibovespa, para fechar esse spread, teria que cair 28% a mais do que o S&P. Bom, a gente já viu que aqui em 2011, né, por exemplo, essa distância foi exatamente 28% nesse período. Aqui o Ibovespa caiu 35% a mais, né, do que se a gente pegar essa época. Então, perfeitamente dentro dos padrões, né? Se a gente tiver realmente uma C, como a gente acredita que terá, equivalente a esta, uma onda de tendência de baixa, equivalente a esta aqui do Ibovespa, né? A gente já posiciona aqui, é muito provável que esse spread se feche, né? Então é isso. Próxima pergunta, Júnior? Próxima pergunta é do Dojeb. Ele quer saber se suporte a 39,75 para Vale é o que está segurando o preço. Tá. Então, olá, Dojeb. Vamos ver Vale, então. Suporte a 39,75, segurando o preço de Vale. Tá. Já lembrando que a gente está vendo Vale, em seguida, antes de ver a pergunta seguinte, eu vou ver Petrobras, porque a gente tem esse costume de ver essas duas ações antes. Ações. Já estamos aqui em Vale 5. Então o suporte a 39,75, o Jeb falou. 39,75, está 85 agora o preço. Sim, temos um suporte aqui. Vamos ver se ele vai mais para trás no gráfico indexado, né? Bom, 75 seria aqui. No gráfico indexado é um suporte razoável, né? Mas também não é assim
Ó, que suporte, né? Vamos ver no gráfico não indexado se ele faz mais sentido. A gente tem 40, né? Não parece. Deixa eu ver se no intraday que ele tá forte, esse suporte. No intraday, acho que é isso aqui. Bom. Enfim, tá numa região de suporte, sim. No intraday eu diria que esse suporte está mais claro em 39,5, né? Não, melhor ainda, 39,40 aqui. Acho que é um nível 39,5, que é onde ele testou agora, vai. É um nível no intraday importante, né? Se ele romper esse nível, a gente pode acreditar que ele vai chegar em 30 neste fundo aqui de 36,80, tá? Porque a gente pode projetar isso tudo aqui para baixo e a gente chega nesse suporte de 36,80. Vendo o gráfico intraday, a gente tem essa situação. Então talvez, ao invés de você fazer uma projeção para 36,80, você passa para 38, se esse nível for rompido, né? Porque é essa reta. Então essa reta geraria suporte. Bom, então acho que é isso. Vamos dar uma olhada aqui mais geral em Vale. Longo prazo a gente tem uma boa reta aqui. Gráfico aqui muito mais altas do que baixas, né? Mas mesmo assim, no meio do caminho a gente teve baixas como essa aqui em 86, em que o preço caiu quase de uma vez 92% em dólares, né? Aqui em 90 caiu 89%. Sempre bom a gente ver essas coisas para ver o que é possível de acontecer, né? E agora, pessoal, o Vale está no meio de uma super acumulação aqui e eu não operaria esse papel nesse momento, tá? Porque não estou vendo nada claro em termos gráficos aqui. Realmente aqui tem uma região de suportes, aqui esse 39 e pouco, 40. Vamos ficar de olho, né? Pode ser sim no curto prazo, se a gente tiver se a gente tiver amanhã um candle de alta, isso vai configurar uma ilha de reversão, né? Ou uma estrela, se a gente tiver gap, uma ilha de reversão, mas se não, estrela uma estrela da tarde aqui, né? Estrela da manhã, aliás. Mas nesse momento, não sei, eu acho 50% de chance disso e 50% de chance disso, tá? No curto prazo. No longo prazo, não, né? A coisa é mais clara. Da mesma forma, a gente acha que isso foi A, B e a gente está partindo para C, né? Agora, em Vale, eu quero ver, vai ser interessante se a gente tivesse rompimento deste suporte aqui. Eu quero ver os preços, o que eles vão fazer quando chegarem a essa reta, né? A C, onda C, teoricamente, levaria os preços para baixo dessa reta. Mas vamos ter que observar se houver esse rompimento, né? Vale, realmente, se você não estiver vendo o gráfico todo dia, ou de Vale, eu sugiro você colocar no seu terminal um alerta nesse nível de 36, que é um baita suporte, né? O suporte de toda essa lateralização que a gente acha que é um movimento de topo, né? Uma formação de topo. Tá? Então a gente acha que vai ser rompido esse nível. Aí sim a gente tem que estar de olho. Agora, o que vai acontecer nesse meio tempo aqui, tá difícil de... Não tem... Agora não vejo nenhuma indicação clara. Petrobras, acho que eu dei uma olhada hoje, acho que era a mesma coisa. Petri 4. Petrobras é um gráfico bastante harmônico, né? Mas
Mas enfim, continua válida a nossa análise de longo prazo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, A, B, e a gente acha que a C, embora já tenha começado, ainda não terminou, né? A gente acha que ela, tudo indica que ela deve ter o mesmo tamanho da anterior, então pelo menos retornar aqui para o fundo histórico, né? Ou pelo menos tocar essa reta de tendência novamente. Então isso está valendo. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa interessante. Que é este nível aqui, né? Esse é um baita nível de resistência, tá? Então esse nível deve estar marcado nos nossos gráficos também. Que é 25, né? Com o dólar de hoje. Porque a gente vê os gráficos corrigidos pela cotação do dólar. Então dependendo da cotação do dólar, esses níveis de suporte e resistência podem mudar um pouco. Mas enfim, a gente tem tudo isso aqui. Não deixa de ter sido uma formação também de topo. Tudo isso, todo esse movimento, né? Talvez um triângulo descendente. E essa projeção continua válida no longo prazo, tá? Que dá aqui em 15, 16. Agora, no curto prazo, também não sei o que esperar desse papel. Perdeu essa retinha, então mais chances de cair, mas esses candles pequenos aqui não dão segurança, ó, está num suporte que é exatamente o mesmo graficamente que vale. Enfim, ficaria fora desse papel, só observando, tá? Ok, vamos ver só uma olhadinha no intraday. Intraday é interessante, a gente tem um triângulo aqui. Triângulo descendente, o que teoricamente torna mais provável que ele tenha um rompimento para baixo. Mas muito bom, pode dar alguma indicação boa, né? Eventualmente um rompimento para baixo disso, ou para cima. De qualquer forma, eu estaria fora desse papel agora. Próxima pergunta, Júnior, por favor. Vamos ver. Não sei se o Júnior me ouviu. Juninho, próxima pergunta. Vamos lá, é do Rodolfo. Ele pede análise de FIRB 3. Rodolfo, no curto prazo. FIRB 3. No curto prazo. Ok, vamos lá. Fibria, se eu não me engano, tá um gráfico incrível. Esse gráfico eu acho muito interessante, Rodolfo. Ele ficou nessa acumulação lateral por muito tempo. Depois engatou uma bela tendência de alta. Essa daqui. E acho que o interessante dele é a volatilidade, né? Volatilidade de longo prazo, digamos, né? Porque vejam essa queda como foi, né? Bom, como vocês já devem ter percebido, esse gráfico também tem a mesma configuração da maioria daqueles que a gente vê e do próprio Ibovespa, né? Das ações brasileiras. A gente tem uma tendência de alta que terminou em 2008. Essa tendência foi formada, a meu ver, por também 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não me atento muito ao fato de se essa onda teve quantas ondas, mas enfim, de maneira geral pareceu isso. E a gente teve uma enorme onda de baixa, né? Os preços caíram de 70 para 7, caíram 90%. E que eu acredito que foi a onda A, a gente acha que foi a onda A. A gente teve uma alta que nos pareceu ter sido a onda B, então está faltando a C, que deve ser parecida com essa né? Então a gente acha que a queda é mais embaixo, tal. Aqui a gente teve um cabeça-ombros interessante de ser marcado também. A projeção dele já foi dada, já aconteceu.
Agora, muitas vezes, após um ombro, cabeça e ombros, a gente tem quedas ainda muito maiores, né? É muito comum ele projetar pelo menos 2 vezes a altura, tá? Bom, vamos no curto prazo, que é o que o Rodolfo queria saber. Então, curto prazo, uma informação importantíssima é que ele perdeu esse suporte, né? Perdeu com um gap, perdeu bem perdido, suporte aqui na casa de 13,50, tá? Isso indica continuidade da tendência de baixa, tá? No curto prazo também, né? A gente pode imaginar que essa tendência de baixa, marcada por esta reta aqui, vai continuar, né? Agora não está muito claro as pernas dessa tendência de baixa, né? Aqui a gente teve uma perna clara, né? Foi uma queda rápida. Então acho que a gente pode projetar essa perna. E ó, ela é bem parecida com essa outra aqui. Então 1, 2. Então vejam, a projeção já está quase pronta, né? Por outro lado. Então, sei lá, acho que para 12 é provável que ela vá. Mas também não é nada que anime para se iniciar uma venda agora, né? Deixa eu tentar traçar um canalzinho dessa tendência de baixa. Eu acho que agora fica um pouco mais claro, né? Eu acho provável que os preços caiam aqui em direção a essa reta guia desse canal de baixa, que hoje está no nível de 11 reais, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Então acho que é isso, acho que é baixa no curto prazo, no médio para curto. Vamos ver no curtíssimo. Esse candle aqui, que é quase um engolfo, né? Ele não é muito baixista, né? Então no curtíssimo prazo é possível que aí se forme uma bandeira de baixa, né? Eu acho possível, né? Que seria uma boa oportunidade de venda para quem quiser vender, se isso acontecer, né? Quem não tiver vendido, pode acontecer isso. Vamos ver, já que é curto prazo, vamos ver o intraday do papel. Fibria. Então, intraday está ainda mais claro, né? Aqui sim a gente pode fazer uma projeção um pouco mais firme, eu acho. Para o curto prazo, que é 10 reais, tá? Então, projeção 10 reais de fibra, ela acontece porque esse suporte muito importante aqui foi rompido, muito importante num curto prazo, né? Ele é bem importante que a gente tenha uma boa reta também. Vou colocar mais essa retinha aqui. E agora tudo indica que o que está acontecendo é apenas um movimento de pullback, tá? Eu acho que isso é o mais provável. Essa projeção, no entanto, vai deixar de ser válida se os preços forem acima, digamos, de 13,90, né? Passarem de 14, aí esquece, não tem mais aquela projeção para 10, né? E a gente tem que reavaliar. Na verdade, se eles entrarem acima desse suporte de 13,40, mas aí confirmando, né, ou acima deste fundo aqui, vai de 13,60, aí essa projeção precisa ser revista. Mas enquanto isso não acontece, fica válida essa projeção para 10, tá? Muito boa a projeção porque se perdeu um nível importantíssimo no curto prazo. Então acho que isso deve acontecer. Agora, mesmo que aconteça, é provável e normal se ele fizer aqui um movimento assim, por exemplo. Sei lá, esse movimento, por exemplo, levaria alguns dias, uma semana, tal. Então vamos observar, mas o que você tem que estar de olho é essa resistência, esse suporte que foi rompido, que agora é uma resistência, que é mais ou menos 13,40. Preços acima disso é preocupante para uma venda, tá? Para quem está vendido. Ok. Próxima pergunta.
Felipe, vamos lá. O Noix quer saber de NBR3. NBR3, vamos lá, Noix. Então, NBR3. Energias Brasil ON. Quando eu olho um gráfico que eu há muito tempo que não olho, eu prefiro refazer a análise. Então vou apagar isso aqui, pum, ok. Porque às vezes a gente tem retas antigas que agora não tem mais, não são mais muito úteis. Aqui, todas as retas de tendência de alta que a gente poderia ter no longo prazo já, a não ser isso aqui, né? Mas isso não, por enquanto não tem muita valia, porque são dois pontos muito próximos, né? São pontos muito próximos, então não tem valia. Se ele deixar mais um fundo nessa reta, aí a gente utiliza ela. Mas por enquanto essas retas aqui foram todas perdidas, né? Essa aqui também. Interessante que esse ativo já foi acima do topo de 2008, né? Não são muitos ativos em que isso aconteceu, mas várias elétricas aconteceu. A gente tem um suporte importante a 33 e a gente parece que está chegando perto de um nível relevante aqui, bem importante de suporte, que é 36. Próximo a um suporte, não parece que está com muita força essa queda. Observar o que vai ser, o que acontece se os preços chegarem aqui, né? Uma compra só se eventualmente ele perdesse, ele rompesse essa reta, né, para cima. Eu observaria isso pelo menos. Noix, acho que é isso nesse papel. Vou dar uma olhada no intraday também para você, mas não sei, viu? Acho, enfim, tá perto de um suporte. Isso aqui parece uma deriva. Então, por quê? Porque os preços não estão caindo reto, com força, né? Então acho provável que eles subam, que ainda não seja dessa vez que vai romper esse suporte, né? Dada a nossa análise de longo prazo do Ibovespa, eu acho que esse suporte vai sim ser rompido. Mas, por enquanto, o papel está protegido por ele, né? 36. Agora, eu não sinto vontade de comprar papéis que estão no meio de uma acumulação, né? Eu acho que isso aqui, se a gente espelhar o gráfico, né? Se a gente olhar esse período aqui e for buscar uma simetria, acho que a gente estaria agora, talvez, vivenciando um momento como esse aqui, né? De muita volatilidade, né? Os preços em cima do suporte oscilando em uma faixa pequena, né? Que talvez isso aconteça aqui, mas enfim, muito cedo para falar. Mas com isso eu quero dizer que, por exemplo, eu não acho que teria sido um bom trade ter comprado nesses suportes, porque em nenhum momento ocorreu um movimento muito definido para cima, né? Então eu não olharia muito esse papel com olhos de comprador, apesar de ele estar próximo de um suporte, tá? Se você tiver comprado, então eu acho que você tem que colocar seu stop abaixo desse nível, né? 35 e 30, por exemplo. É claro, isso depende do tamanho da sua posição, né? Você tem que administrar isso para ver se eventualmente você poderia aguentar uma queda até esses níveis, né? Como vocês sabem, no método que a gente opera, o método com stop, a gente sempre corre o mesmo risco por trade, e esse é um risco muito pequeno, né? É um risco de 0,25 do nosso capital, 0,15.
E o método regula o tamanho desse risco, né? Só que, então, para nós é uma coisa você ser estopado, né? Isso independentemente de onde está da distância do stop. Sempre vai ser esse valor pequeno, porque o método justamente calcula o tamanho da posição para que, se a gente for estopado no valor que a gente definir, pode estar 10% de distância o stop, ou a 2%. A gente não perca mais do que esse nosso limite de risco, né? Então isso é uma coisa para a qual a gente tem que se ater, né? Quanto que a gente vai perder se o stop for acionado? Enfim, parece que vai subir, mas não sei se... Mas eu não acho uma boa... Por enquanto não tem indicação de compra, né? A gente teria que ver o que vai acontecer nesse suporte de 36. No intraday, no intraday ele está testando uma resistência. Vejam que como está diferente, né? Porque o dólar, o intraday não é indexado. Está testando uma resistência e não rompeu essa resistência, tá? Muito pelo contrário, deixou essa estrela cadente. Se ele eventualmente rompe, então a gente tem essa projeção aqui para cima. Essa resistência aqui está mais ou menos a 37,63. Se romper, a gente tem isso aqui para cima, mas por enquanto isso está mostrando também que não é um bom momento de comprar, porque está na resistência, né? Se romper, vai lá para perto de 40, né? 39,5, perto de 40. Bom, mas é um papel que eu não interessaria muito, porque está nesses níveis, está nessa próximo a esse suporte, mas eu acho que isso tudo aqui é um movimento, uma formação de topo, pode ser. Mas por outro lado também, se ele perder esse suporte, a gente vai ter outros suportes na frente, né? Então também não acho que a gente teria muito boas indicações de venda. Ok, próxima pergunta. Felipe, tem uma pergunta do Bernard. O Bernd. Que é de dólar, mas você já respondeu, então eu estou considerando ok, tá? Tá certo. E do Dow Jones, Lupa 3. Lupa 3, Dow Jones, assim como o Noix, o Dojeb, muito presente, o Bernd também, que perguntou do dólar, muito presente no nosso chat aí. Então, obrigado aí, pessoal, pela constante presença aí, nos prestigiando e acompanhando a nossa quinta técnica. Então a pergunta é Lupa 3 do Dow Jones. Vamos lá. Lembrando que o Dow Jones tem esse apelido propositalmente, né? Down com N, ao invés de Dow, como é a grafia correta mas é de propósito, né? Eu imagino, para reforçar a posição dele. Bom, então Lupa 3. Que é isso? Meu Deus do céu, eu não tinha visto isso ainda. Pelo amor de Deus. Nossa. Desculpe, pessoal, essa reação é inevitável olhando esse gráfico. Caiu 25% hoje. Pelo amor de Deus. Lupatec. Que horror. Bom, gente, isso aqui... A análise a gente teve uma perna nessa tendência de baixa e estamos tendo outra. Aqui é 2008, né? 2008 aqui o topo. Então a gente já está aqui, só que essa C aqui, em termos de análise técnica, essa sim já está pago o preço. Em termos de análise técnica, se ela quiser subir, já pagou a prenda, já pode subir, né? As piores das projeções acho que já estão cumpridas.
mesmo se a gente projetasse esse tamanho aqui, também já teria chegado lá. Então, com essa base que a gente tem de dados, não tem o que falar nesse papel. Como eu não tenho uma base maior para ver onde seria o fundo histórico, o suporte, etc., eu não posso dizer onde seria um eventual ponto de compra aqui também. Só posso dizer que não tenho nem projeção para baixa, porque todas as projeções que eu poderia ter já aconteceram. Então, acho que não tem muito o que fazer nesse papel, não dá para operar ele, não tem indicação aqui, né? A gente pode traçar uma reta de tendência de baixa aqui. Essa aqui não conta. Mas nessa micro tendência de baixa aqui não tem nem reta para traçar, uma coisa desesperadora, né, para quem tiver comprado. Acho que ela já, em termos de análise técnica, então, já caiu bastante, né? Já caiu o suficiente para a gente achar. Se a gente tiver, eu quero dizer o seguinte: se a gente tivesse algum fundo histórico, algum suporte importante aí, e os preços tocassem e deixassem uma formação de reversão de candlestick, então a gente teria um contexto bom e na minha opinião, já seria uma hora de comprar. Mas aqui não tem referência. Esse gráfico está caindo, ele pode continuar caindo tudo que ele já caiu, cair o dobro disso, e eu não tenho como tentar saber onde é o fundo aqui, né? Não tem nada para isso. Então eu acho que no curto prazo não dá para operar esse papel. Embora ele tenha caído muito, existe um ditado no mercado que é: nunca tente pegar uma faca caindo, né? E essa faca está em plena queda. Então não acho que seria uma boa estratégia tentar acertar o fundo e comprar. E nem tentar vender, porque não teria nem onde colocar o stop. Tá? Então a gente tem que esperar, ver se de repente ele vai fazer alguma formação de fundo, né? Eventualmente ele cai, forma aí um cabeça e ombros, mas isso é uma coisa de meses, né? Não tem, em termos de análise técnica, não vai ter o que fazer com esse papel no curto prazo, né? Eventualmente, a coisa de mais curto prazo que poderia acontecer aqui e dar uma indicação seria se ele formar uma bandeira de baixa, né? Aí seria interessante. E romper, aí sim a gente poderia projetar mais uma queda equivalente a essa, né? Coisa de mais de curto prazo que poderia acontecer. Porque por outro lado, ele formar aqui um cabeça e ombros, isso já demora mais de mês, né? Alguns meses. Então, pessoal, vamos só observar essa queda e, como observadores, ver onde ela vai parar. Essa é a minha sugestão para esse papel. Bom, tendo dito tudo isso, me ocorreu agora em puxar este canal de baixo, tá? Aqui a gente já começa, dado que a gente tem essa reta aqui, é que o canal, como a gente não tem nenhum ponto nisso aqui, não dá para falar que o gráfico vai respeitar também. Mas se já é alguma coisa para a gente olhar, né? Se eventualmente ele tocar esses níveis e der uma indicação de compra, e quem sabe, né? Mas também não sei o que está acontecendo com essa empresa. Deve ser alguma coisa muito grave para os preços estarem caindo assim, né? Então 908-941 sem saber a causa disso tudo, né? Porque é uma empresa cujos preços foram de 80 para R$3 em tão pouco tempo. Mudou, Fausto. A gente tem 091 Bom, 417. Então, a minha posição nesse papel seria ficar fora e observar, tá? Próxima pergunta, deixa eu ver com o Júnior. Próxima pergunta do Guest. Sobre milho CCM F12. Ok, obrigado, Júnior. Então, Guest CCM F12, né? Vamos lá, Guest.
Guest também sempre está presente no nosso chat, mas eu não sei se guest é o nome de quando a pessoa não coloca o nome dela, ou se é algum usuário que usa esse nickname. Mas, de qualquer forma, vamos ver o milho. Nossa página de commodities. CCM F12. Nossa. Caramba. Na sequência, duas despencadas, hein? Lupa 3 e agora o milho. Bom, olhando só com esse período o milho, a gente acho que já pode até projetar isso aqui, né? Esta acumulação para baixo. Mas é uma análise bem pobrinha, porque a gente não tem aqui um histórico para ver, né? Essa projeção, então, que eu não considero muito poderosa, porque eu não sei de onde veio essa acumulação aqui, mas seria para 24,50. Sem chances de operar isso agora, porque não, na minha opinião, né? Porque não tem onde colocar stop. Ah, Gabriel. Então, legal. O nome do guest é Gabriel. Ok, Gabriel, então o Rodrigo acabou de me informar aqui. Acho que você publicou no chat, né? Então é isso aí, 24,50. Deixa eu ver se a gente tem algum gráfico de milho com uma base maior. Ah, agora sim. Esse aqui é o CCM X11. Mas está completamente diferente. Deixa eu ver se esse gráfico já não deve estar mais sendo atualizado. 8 de novembro, não, esse contrato aqui já era. Então, acho que o problema é que eu tenho que atualizar essa base aqui, deixa eu ver. Ah, agora sim. Uau, agora sim, eu atualizei a base, né? O problema é que eu precisei fazer esse procedimento, clicar para atualizar, porque o mês anterior acabou de vencer. E eu venceu há pouco, né? E aí o terminal ainda... Aí a gente ainda não tinha feito a junção desse novo contrato com todo o histórico. Então esse é o contrato com todo o histórico. Vejam que gráfico incrível, né? Por que eu acho ele incrível? Porque a gente tem topos distantes em tempo, mas muito próximos em termos de nível, né? Isso aqui foi em 2009. A gente depois teve essa baita queda. E agora está acontecendo isso. Putz. Bom, então fica válida, continua totalmente válida aquela projeção, talvez agora mais ainda, né? Dessa queda aqui. R$24 é a projeção. Essa projeção ela perderia validade se os preços, se isso for se eles entrarem aqui para dentro de 28, né? Mas a projeção é essa. Os próximos suportes são a 26,79 e depois um mais forte a cerca de 26, tá? Então 26,80 e 26 vai ter suporte. Quem sabe nesses níveis os preços fazem algum movimento ascendente, né? Alguma altinha, ou que configure uma bandeira de baixa e aí dê uma oportunidade para entrar, né? Porque vejam, ele não teve um candle branco desde o último candle branco que ocorreu nele foi em 7 de novembro. Então ele não deu nenhuma oportunidade de, talvez aqui que foi uma bandeirinha, mas quase nenhuma oportunidade de venda em toda essa queda. Então, quem sabe em breve, chegando nesse suporte aqui, ele faça alguma coisa. Mas impressionante, hein? Caiu reto até o suporte, um suportaço aqui, que era 27,50 aproximadamente. Caiu reto até esse nível e não parou nem para respirar, muito pelo contrário, abriu em gap e continua a queda. Então impressionante essa queda. E a projeção é essa, 24. Ok, vamos para a próxima pergunta. Júnior, próxima pergunta.
O ZIN 3, Carvalho, tô de olho aqui também o ZIN 3, que ela está numa formação interessante, importante. Deixa eu ver se eu estou projetando o gráfico, né? Não a mim mesmo. Ações, vamos lá, o ZIN 3. Então, só mais uma vez, né? A gente teve essa alta incrível, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou sei lá quantas ondas aqui. Mas aqui a gente teve a B e a ZIN 3 ainda está nesta formação, que eu acredito que é uma formação de topo, né? Um topo duplo talvez. Mas ela não rompeu essa formação, né? Vou mostrar rapidamente uma comparação com o ZIN 5. O ZIN 5 não, ó. Ela já perdeu faz tempo essa acumulação, né? Ela já engatou sentido a onda C, né? Boa parte da onda C talvez já tenha se concretizado, né? Dado que a gente acha que isso é a A, essa alta posterior foi a B, então a gente está apostando em ambas na C. Só que em Usiminas 3 o potencial de queda ainda é enquanto em Usiminas 5 ela já quase se concretizou essa queda, comparando as duas aqui, né? Em Usim 3 não, ela está muito além ainda, né? Vejam, Usim 5 a projeção então indica mais uma queda de, digamos, 60% mesmo assim. Mas Usim 3, se a gente projetar tudo isso aqui, imagino que deve ser mais, né? Pelo menos graficamente parece mais. Ambas a projeção é para cerca de 4. Só que uma já está em 10, quase, né? Está em 10 e a outra está em 19. Tem uma distorção interessante, né? Então, ó, o ZIN 3 é 79%. Bem mais que o ZIN 5. Bom, então, o ZIN 3 ainda é uma das poucas ações que ainda está dentro desta formação que ocorreu em várias ações, né, uma formação de topo posterior à alta pós-fundo de 2008. Né? Então, é muito bom quando a gente tem essas formações, porque a gente tem, se os preços rompem o suporte, a gente tem para onde projetar. E a gente pode projetar para bem longe, né? E isso costuma acontecer com rapidez, tá? De os preços atingirem essa cotação. Por exemplo, aqui a gente teve uma formação de topo, que era este cabeça-ombros aqui. Após o rompimento dele, a gente poderia ter projetado esta amplitude e os preços chegaram rapidamente lá. Então, para mim, análise técnica, a melhor coisa é quando a gente encontra um ativo que está numa formação. E essa é uma baita de uma formação em Usim 3, né? E um nível aqui que é R$20. Tá? Agora, o problema dessa formação é que esse suporte não está tão definido, porque vejam, aqui ele foi aqui 19 e pouquinho, e para piorar a gente teve um falso rompimento desse suporte. Então eu acho que a gente tem que considerar que rompeu só se ele romper esse fundo aqui, que foi o do falso rompimento, que é cerca de 19, tá? No intraday eu acho que está bem claro também, se não me engano. Opa, tá aqui o gráfico intraday. Vou fechar esse tiozinho em 5. Vejam. O intraday é 18,80 o nível. Mas enfim, dá pra ver que ele está nessa acumulação, né? Então acho que a gente tem que ficar de olho aqui, porque se ele romper este suporte no qual ele está agora, eu não me sentiria seguro para vender ainda, a não ser que ele perdesse os 18,80. Mas acho que vale a pena esperar por isso, né? A gente tem ansiedade e esperar por isso,
porque a projeção é muito grande, né? Se ele romper esse nível, a gente pode projetar para 11. Então é muito provável que a gente consiga uma operação cujo fator lucro-prejuízo seja interessante, né? Seja maior que 4, pelo menos, que é o que a gente usa no método com stop. Vamos ver, quem sabe ele não deixa uma bandeirinha aqui e rompe, e aí a gente vai poder fazer toda essa projeção e colocar um stop próximo, né? Mas temos que observar. Por outro lado, temos que pensar também que ele está chegando num baita de um suporte, né? Se por acaso você tiver vendido Carvalho nesse papel, talvez seja a hora de você pensar em apertar bem os seus stops, né? Porque é um suporte, e suporte deve gerar volatilidade. E deve gerar alta, né, na verdade. Mas vejam, até no intraday a gente tem uma micro retinha interessante aqui. E ele parece estar fazendo uma bandeirinha de baixo, né? Ou seja, parece que vai cair amanhã. Mas o número então a se observar é 18,80 no gráfico intraday e 19 no gráfico diário, tá? E é isso aí. Bom, vamos ver a próxima pergunta. Pedir para o Júnior. Juninho, próxima pergunta do Carlos Bema 3. Vamos lá. Olá, Carlos Bema 3, então. Olhando de longe, achei bonito, né? Por quê? Porque isso aqui parece um retângulozinho, né? Que estaria dando continuidade a essa tendência de baixa. Tudo dentro dos conformes, pelo menos para chegar aqui de novo nesse fundo histórico, né? Então achei bonito assim, porque parece que a gente teve uma boa indicação de análise técnica. Mas, no curto prazo, o candle de hoje não nos deixa vender agora, né? Por outro lado, ele pode estar sendo pode ser que isso esteja sendo uma bandeira de baixa. Então, pode ser que isso vai nos dar a oportunidade de vender. Então, eu acho que é isso. No caso desse papel, temos esse importantíssimo nível a ser observado, que é de 3,95 no gráfico diário indexado em dólares, né? Ou melhor, corrigido pelo dólar, tá? O que a gente tem que observar aqui é se os preços vão romper esse nível, e aí isso vai se tornar uma armadilha para os vendidos, isso vai indicar alta, ou se eventualmente eles vão fechar esse gap, fazer uma bandeirinha de baixa, né? E depois voltar a cair. Se isso acontecer, vamos ter uma ótima indicação de venda. E por outro lado, se o contrário acontecer, se eles entrarem aqui para dentro, uma indicação de compra. A princípio, o fato de esse suporte ter sido rompido nos indica a projeção de mais uma perna da tendência de baixa, né? Então a gente pode fazer essa projeção aqui, colocando a partir do topo, né, de onde ela teria começado essa perna, que levaria os preços para 3,30. Novamente, essa projeção continua válida enquanto os preços estiverem abaixo aqui de R$4, né? Se eles fecharem acima de R$4, essa projeção deixa de ficar válida. Dá uma olhadinha no gráfico intraday. No gráfico intraday ela ainda está num nível de suporte importante, né? Então eu acho que só valeria a pena a gente pensar numa posição de venda aqui se o papel perder esses 3,80, tá? Que é um suporte que está bem claro aí no gráfico intraday. Ok, então acho que é isso. Vamos para a próxima pergunta. Júnior, pode... Vamos lá. Maurício BH, Ambev 4. Ambev 4. Bom, pessoal, são 8 horas. Já?
A gente atrasou uns 5 minutos, então vou responder mais umas 3 perguntas, tá? Então vamos lá, Ambev 4. Maurício BH. Ok, Maurício, Ambev, muito interessante, teve um post no nosso fórum do MCC, inclusive, pessoal, quero convidar vocês para entrar no nosso fórum. Vocês podem colocar suas dúvidas lá, eu estou sempre dando uma olhada para ver se tem alguma coisa, para a gente conversar. É legal porque vocês vão ter essa visão, né, que a gente tem aqui. Não é em tempo real a resposta como é aqui na Quinta Técnica, mas pelo menos para quando você um prazo um pouco maior, né, de diário, assim, não for de intraday, já pode ajudar bastante, né, vocês colocarem lá. E pra gente é ótimo, né, porque sempre vocês acabam trazendo informações importantes também que a gente não tinha, postando ativos que a gente não tinha visto. E então acho que é muito legal essa troca de conhecimento e principalmente a interação entre a gente conhecer outras pessoas que também pensam, também estão na situação que a gente está, analisando, tentando descobrir para onde que os preços vão, né? Então convido vocês a se inscrever no nosso fórum, é gratuito e a gente vai estar lá também interagindo com vocês, né? Bom, então Ambev foi uma pergunta do fórum. Até vou dar uma olhada aqui, que é recente essa pergunta. Vou entrar aqui no nosso site, constop.com.br. Maiúsculas, tá? Caixa alta aqui. Felipe, só antes de você começar, Sim, o Júlio. Maurício BH é o Maurício Câmara. É o próprio que perguntou? É o próprio MCC. Ah, Maurício, então agora você vai ver uma... Ei, eu entrei no nosso site aqui, pronto. Você vai ver uma análise em vídeo daquela que você fez no site. Mas enfim, tá aqui a pergunta do MCC no fórum, né? Ambev, dólar per taxa escala log. Segura aí ou haverá um rompimento da LTA? Vamos até ver. Então aí o Maurício postou aqui o gráfico, né? E o que eu respondi para ele foi que eu achei bem interessante, que eu peguei essa reta que ele traçou e estiquei para o passado, e a gente viu que aquela reta daquele período esticando para o passado, ela vinha até o fundo de 2008, né? Então vamos dar uma olhada, ver o que aconteceu a partir daí, que eu estou curioso também. Esse papel é uma coisa impressionante nele, gente. É que enquanto a grande maioria desses papéis que a gente está olhando, a partir daqui, ó, de 2008, do topo de 2008, eles caíram, foi a A, B e agora a gente acha que eles estão fazendo a C. Ambev, né, eles na verdade ficaram andando de lado e agora a gente acha que está fazendo a C. Ambev não, tchau, não tem mais crise para eles. Pelo menos aquela crise de 2008, né? Só que agora acho muito provável que ocorra uma nova tendência de baixa, né? Que levaria os preços para algum lugar nessa região. Mas é impressionante como ela foi muito acima do topo de 2008, né? Ela foi 112% acima do preço de 2008 em dólares, né? O que é uma coisa bastante atípica, né? Quase nenhum papel teve essa performance, né, que eu me lembro aqui, após o topo de 2008. Bom, agora, por outro lado, a gente tem também este canal de alta, e tá bacana também. Deixa eu traçar ele novamente. Tirar essa reta que agora não serve mais para nada. Tô me lembrando. A gente traçou esse canal pelos topos porque ele ficou mais harmônico. Então aqui, e a gente trouxe aqui a paralela, ficava mais ou menos aqui. Pronto. Às vezes a gente faz essa engenharia reversa, pessoal. Traça primeiro a reta de cima
depois as de baixo para ter mais harmonia. O que eu acho legal é que a última vez em que os preços chegaram nesse topo aqui, deixa eu deixar o terminal menor para vocês terem um pouco mais de resolução. Enfim, a última vez em que os preços testaram esta reta guia desse canal de alta, eles não caíram na primeira vez que... Eles caíram, mas não foi a grande queda. Depois eles subiram novamente mais uma vez, aí caíram. Depois mais uma vez subiram, né? Então não foi que eles tocaram e depois iniciaram uma tendência de baixa. Eles fizeram isso que ficou meio que como uma grande deriva, né? Ou uma cunha. E dessa vez parece que está acontecendo algo semelhante, né? Os preços tocam nessa reta guia, caem, mas insistem em subir. Não sabemos ainda quando isso vai terminar. E aí o Maurício colocou ali na análise no fórum uma boa referência para nós, para sabermos. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente vai ter, porque como chegou nessa reta guia, acho que a gente vai ter uma correção de toda essa tendência de alta aqui, né, que não tem muita reta para colocar, mas enfim, realmente não tem uma boa reta aqui. Já lembrei de onde é que vai vir a reta. Acho que a gente vai ter uma correção disso tudo, que provavelmente vai levar os preços para, sei lá, para casa talvez dos R$35, né, que seria a primeira correção Fibonacci. Mas por enquanto eu só acho, eu não apostaria nisso, né? Quando que eu acho que valeria uma aposta nisso? Ou seja, uma posição, né? Quando a gente tiver uma noção de que os preços saíram de dentro desta confusão aqui, né? Desta deriva, né? Ou seja lá o que for. E aí o Dojeb, na análise dele, o Maurício, MCC, colocou esta retinha aqui e perguntou se iria segurar, né? E sim, está segurando, né? Agora nem precisa responder. Mas o que a gente achou interessante, olhando essa reta, é que se a gente pega ela, bom, pelo menos eu achei interessante, né? A gente pega ela e puxa ela para o passado, a gente chega mais ou menos nesse fundo aqui de 2008, né? Então, na minha opinião, isso dá muito mais importância para essa reta, tá? E embora aqui ele tenha cortado esse pequeno pedaço, né? Mas enfim, aí sim, a gente passa a ter uma reta que vem desde 2008, ao invés de só nesses níveis, né? Vejam, ele rompeu, mas com um candle branco, né? Quando tem um rompimento assim, eu considero que não rompeu, tá? E aqui ele está. Então, eu acho que a gente está num nível importante em Ambev, Maurício, e por enquanto está segurando, né? Então eu não arriscaria uma venda em Ambev agora, de jeito nenhum, né? Até, inclusive, acho que seria justificável uma posição de compra com objetivo aqui em cima, tá? Mas, como eu disse, eu não gosto muito de comprar nas situações de acumulação, de volatilidade, né? Ou, da mesma forma, vender quando eu estou numa situação que eu acho que o mercado está muito volátil no médio prazo, assim. Então, acho que a melhor coisa é a gente observar, né? Esperar aí. Quem sabe isso aqui vira alguma coisa assim. E aí, o novo nível a ser observado é esse fundo de ontem, né? Que daria um eventual... Em curto prazo, se ele for rompido, aí sim a gente pode fazer uma venda, projetando até numa posição de longo prazo essa correção, né? Mas não aconteceu, ainda essa reta não foi rompida. Então a tendência de alta está valendo. Se eu não tivesse este canal de alta aqui, eu diria que esse era um ótimo momento para comprar Ambev, porque a melhor coisa que tem é comprar, na minha opinião, próximo da reta de tendência de alta, porque a reta vai protegendo seu preço cada dia que passa, né? Você comprou aqui, se
seu preço está na reta, não está muito protegido. Mas conforme o tempo vai passando, você tem uma proteção que está cada vez mais acima do seu preço, né? E que você pode usar para ir regulando seus stops também. Então, teoricamente, esse é um bom momento de compra. Por outro lado, como eu acho que isso aqui é uma formação de topo equivalente a esta, tá? Eu acho inclusive parecida com essa aqui. Então eu não tenho vontade de fazer uma compra numa formação de topo, né? Próximo a uma reta guia dessas. Então acho que o que a gente pode fazer em Ambev é ficar de olho para uma oportunidade de venda. Infelizmente, a não ser que a gente tenha uma grande queda, vai ser muito difícil achar que a gente vai estar tendo uma indicação de compra em Ambev. Porque mesmo que ela suba e continue subindo assim para o resto da vida, se ela ficar embaixo desta reta guia, eu não vou achar que é uma boa comprar o papel, né? Agora, se eventualmente ele simplesmente ignorar essa reta guia e for embora, aí quem sabe, né? Mas isso não é muito comum de acontecer nesses canais de longuíssimo prazo, né? Então eu acho que Ambev vai nos dar uma boa indicação de compra, só se ela romper e cair bastante, aí se distanciar desta reta guia, né? Ok, então vamos lá, mais duas perguntas. Deixa eu chamar o Júnior, que ele está do outro lado da sala. Juninho? Eduardo e Javier querem saber de Uzi 5. 5, tá bom, vou dar uma olhada então, porque apesar de eu ter mostrado, ela não está, como a gente viu, o Zen 3 está muito diferente, né? Então vamos dar uma olhada em o Zen 5. Bom, pessoal, então como eu disse já no longo prazo, eu acho que foi A, B e agora a gente está na C. E aonde eu acho que essa C vai dar? Eu acho que vou fazer a coisa mais simples que a gente pode fazer em análise técnica, né? Não tem por que a gente achar que a C vai ser menor que a A. Então a gente projeta pelo menos o tamanho da A. Tá? Isso leva lá para R$5, né? Então, assim, pessoal, às vezes essas projeções parecem catastróficas, mas elas são simplesmente a interpretação do gráfico, são projeções frias. Eu lembro que um amigo meu que trabalhava aqui, o Luiz, ele, inclusive, Luiz Basílio, ele, inclusive, mandou uma análise para os amigos dele quando o Zen 5 rompeu esta reta de tendência, né? E ele simplesmente fez o que a análise técnica sugere. Quando uma reta de tendência é rompida, a gente traça um Fibonacci desde o início da tendência e faz a projeção. Então a projeção dele, na época em que o Zen 5 estava cerca de R$30, era que fosse para cerca de R$6. Quando a gente fala os valores, para quem estava com os valores de Uzi Minas naquela época, parece uma coisa absurda, né? Parece que a pessoa está sendo catastrofista, mas não, é uma análise fria dos gráficos, uma análise que aplica os conceitos de análise técnica, né? Que já foram testados e de eficácia comprovada pelas pessoas que utilizam há tanto tempo, né? E vejam que incrível, né? Foi milimetricamente no primeiro nível Fibonacci, como aconteceu com o Ibovespa e com quase todas as ações, né? Mas enfim, a gente então acha que é uma C. Quando eu faço uma projeção, mas a um nível de suporte muito importante anterior a essa projeção, então eu prefiro não extrapolar esse nível, tá? O que a gente faz, né? Meu pai costuma dizer, olhar à esquerda, e aqui na esquerda a gente acha um baita nível de suporte, então a gente faz a projeção para esse nível. Então, diria que a projeção de longo prazo para Uzi Minas é aí cerca de R$6, que é o fundo de 2008. Vamos então mais para o curto prazo. Médio e curto prazo. Temos uma reta legal aqui de tendência, ó, boa reta de tendência de baixa.
E agora a gente tá, olha que coisa volátil no curto prazo, né? A gente teve a perda desta retinha aqui, próximo à reta de tendência. Então, nesses dias aqui, eu acho que a gente teve boas indicações de venda, de ZIN 5. E eu acho que a projeção é de médio prazo, é esta perna aqui, né? Que seria então para cerca de R$8, tá? Mas a gente tem logo aqui na nossa cara um suporte muito importante a R$10, tá? Então não faria nenhuma venda em Uzi Minas, em Uzi 5, enquanto ela estivesse acima de R$10, tá? Até porque não tem nenhum ponto para colocar stop aqui, né? Por outro lado, se você estiver comprado, acho que você deve colocar seu stop abaixo de 10, porque o rompimento desse nível levaria para 8, enfim, confirmaria a tendência de baixa que é o que a gente imagina que vai acontecer, né? A tendência de baixa continuar e os preços irem em direção aos R$6, R$7. Então é isso. Vou dar uma olhada no intraday de Uzi 5. Vejam que é isso mesmo, né? Então acho que qualquer pessoa que esteja comprado em parece, intraday tem uma bandeirinha de baixo, tá com toda a cara de que ele vai chegar aqui nos R$10 num curto prazo, né? No intraday a gente vê que o nível aí, se a gente for para colocar o stop, para colocação do stop, seria abaixo deste fundo do dia 5 de agosto, tá? Então, quem tiver comprado, com certeza um stop um pouco abaixo de 9,86, sei lá, talvez 9,79, 9,78, porque se esse nível for rompido, aqui fica muito claro também, assim como os não lembro qual outro papel que a gente tinha analisado, mas fica muito claro que a gente vai poder fazer essa projeção desse triângulo descendente, né? Vamos ver aqui no intraday para onde isso levaria. Para 6,80, já levaria direto para aquele fundo que a gente está imaginando, né? Para o fundo histórico lá. Então, Uzi Minas 5 com cara de baixa, mais próximo a um suporte importante que são os R$10. Parece que ela vai chegar nos 10. Lá é provável que ela, pelo menos como meu pai costuma dizer, pare para tomar um café, né? Então, vamos ver o que acontece. Ok. Acho que é isso, né? A gente acho que ia responder mais uma pergunta. Então, última pergunta, vou pedir para o Júnior aqui. Juninho. Última pergunta, Elet 6 do Francisco. Elet 6 do Francisco. Então, Francisco, você vai ter a última pergunta. Elet 6, né? Elet 6. Vejam, interessante, perdeu uma bela reta de tendência de... Isso. Bela reta de tendência de baixa. Desculpem, de tendência de alta. E aqui muito legal esses topos aqui praticamente no mesmo nível. E em seguida o mercado ficou zigue-zagueando nessa região. Nossa, fez um pullback exatamente para cá. Bom, isso aqui está com toda a cara de baixa no longo prazo do possível, né? Porque perdeu isso aqui, então a gente pode projetar novamente, projeção. Como ele perdeu esta tendência de baixa, eu tracei um Fibonacci do início ao fim da tendência. Desculpa, ele perdeu essa reta de tendência de alta. Eu tracei um Fibonacci do início ao fim dessa tendência. E ele indica que deve ocorrer uma correção, mais provável que ocorra uma correção, pelo menos para R$11, tá? Então, baixa nesse papel. Não há trade aqui, porque
está bastante esticado, né? E não deixou nenhuma bandeirinha no caminho para a gente colocar um stop. Então, no curto prazo, não está claro o que vai acontecer. Né? Eu não sei se ele pode tanto fazer isso aqui, quanto cair direto. Tá? Então, não está claro no curto prazo, vamos ter que observar. Tem um baita suporte a 21. Tá? Então, se alguém está comprado nisso no longuíssimo prazo, né? Às vezes elétricas, tem muita gente que compra para ganhar, porque a princípio são empresas que muita gente considera mais seguras, tal, né? E pagam dividendos. Então tem muita gente que está comprada num estilo buy and hold de elétricas. Sugiro a essas pessoas colocarem um stop abaixo de, digamos, se for um longuíssimo prazo, abaixo de R$20. Né? Por quê? Porque um eventual rompimento desses níveis indicaria que a ação está caminhando para R$11, né? Então ela vai perder praticamente metade do valor. Está 22 agora. Então é isso. Vamos ver no curto prazo se tem alguma coisa a ser dita. No intraday, não. Também mesma coisa. Tá? É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por terem participado. Tá. Não, o Rodrigo está me avisando que na última quinta técnica, o Eduardo, que entra como Eduardo e Mônica, né? Que a Mônica é a mulher dele, nos avisou, nos disse, sempre vocês desligam antes do Fausto dar tchau, né? Quando a gente está moderando o chat. Só que na verdade é o próprio Fausto, quando ele apresenta, que desliga, né? A gente tem um botãozinho aqui, stop, e aí a gente desliga. Mas eu acho que como tem um delay entre a gente falando e a transmissão, então a gente tem que dar tchau, esperar um tempo e aí sim desligar. Então vou dar o tchau agora. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira que vem. E que os mercados estejam do nosso lado, né? Do lado das nossas posições. E das suas. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Então eu tenho que mudar aqui screen. Posso desligar?